segunda aula do curso de Astronomia, uma visão geral, parte 2, que é Astronomia Extragaláctica e Cosmologia. Esta segunda aula, ela se refere a tipos de galáxias. Como é que nós classificamos as galáxias, né? E, historicamente, a forma mais comum de se classificar galáxias é a classificação morfológica. Essa classificação morfológica nós devemos ao Edwin Hubble, que fez essa proposta de classificação morfológica na década de 1920. Aqui nós temos uma fotografia que o Hubble publicou no ano de 1922. Nessa fotografia aparecem duas nebulosas, né? Uma nebulosa elíptica e uma nebulosa espiral. Elas estão de fato próximas no céu. São duas nebulosas. Em 1922, o Hubble não sabia que essas duas nebulosas eram galáxias. Em 1922 não era sabido que eram galáxias. Em 1922 nós não sabíamos que Andrômeda era uma galáxia. Houve na época um famoso debate entre o Curtis e o Shapley, né, onde um defendia que essas nebulosas eram objetos da Via Láctea, assim como a nebulosa de Órion, e o outro defendia que eram objetos como a Via Láctea, a grandes distâncias. Eram outras vias lácteas, né? Outras galáxias, né? Essa ideia não era exatamente nova. O filósofo Immanuel Kant propôs essa ideia no século XVIII. Tá? Mas foi uma proposta um tanto quanto especulativa, com grande intuição, é evidente, né, de dizer que as nebulosas eram ilhas no universo, eram grandes regiões de muitas estrelas, assim por diante. Porque não havia metodologia científica na época para provar isso. Portanto, ainda em 1922, o Hubble, que fez essa fotografia e publicou essa fotografia em 1922, ele chamava essa nebulosa de M60 ou NGC 4649 e esta nebulosa aqui de NGC 4647. Vocês podem se perguntar, o que é esse negócio de M60 e NGC? De onde que vieram de onde que veio essa nomenclatura? Essa nomenclatura, M, vem do catálogo de Messier. Tá? O catálogo de Messier, que foi construída pelo Charles Messier, que catalogou 110 objetos extensos no céu. E chamou colocou esses objetos aqui no catálogo dele, né? Objeto número 1, objeto número 2, objeto número 3, até objeto número 110. E esses objetos, então, agora são chamados de objeto M60, M107, M87 e assim por diante. Porque são do catálogo do Charles Messier, que ele compilou entre os anos de 1764 e 1781. Então, esse foi o primeiro catálogo de galáxias, vamos dizer assim. Mas não só galáxias. Ele não sabia o que disso era galáxia, o que disso era nebulosa e o que disso era aglomerado de estrelas. Então, muitos dos aglomerados globulares, como, por exemplo, M3 e M15, também estão no catálogo do Messier. E M1, primeiro objeto do catálogo do Messier, é a nebulosa do Caranguejo, que é o resto de uma supernova que explodiu no ano de 1054. Né?
Já o catálogo NGC, que é pela qual a maioria das galáxias no nosso universo local é denominada, e nós vamos ver muitas galáxias NGC ao longo desse curso, vocês vão cansar de ouvir, de falar de galáxias NGC, ela vem de New General Catalog, que foi uma compilação de quase 8.000 objetos, feitos na década de 1880, quando Dom Pedro II ainda governava o Brasil, né? Ele governou o Brasil até 1889, né? Foi nos últimos 10 anos do Dom Pedro II que o John Dreyer fez esse catálogo New General Catalog. E para fazer esse catálogo, ele usou as observações do William Herschel, aquele músico alemão que construiu um grande telescópio, vários telescópios, na verdade, na Inglaterra, né? E do filho dele, John Herschel, né? Que serviram, então, de subsídio para que o Dreyer fizesse esse grande catálogo de objetos New General Catalog, que tinha quase 8.000 objetos, né? E são os nomes oficiais, vamos dizer assim, da maioria das galáxias que nós trabalhamos hoje em dia. NGC. Muito bem. Então, as galáxias NGC 4649 e NGC 4647, que foram essas duas galáxias fotografadas pelo Hubble, numa fotografia moderna, elas aparecem dessa maneira aqui. NGC, a primeira, é uma galáxia elíptica, como vocês podem ver, amarelada. A outra é uma galáxia espiral, e como vocês podem ver, azulada. Isso é uma fotografia feita recentemente com técnicas muito modernas da astronomia. E a grande maioria das galáxias se assemelha ou a esta elíptica ou a essa espiral. E por isso são chamadas de galáxias elípticas e galáxias espirais. Essas são as duas grandes categorias. Existe um número, não necessariamente muito pequeno, porque em geral são galáxias de muito baixa luminosidade e difícil de ver, de galáxias que não são nem elípticas, nem espirais. São as galáxias irregulares. Galáxias irregulares não têm estrutura elíptica, mas também não têm braços espirais. São estruturas irregulares, amorfas, né? Em geral de muito baixa luminosidade. Um caso bem conhecido de galáxia irregular é a pequena nuvem de Magalhães. É uma galáxia irregular. As galáxias espirais, elas são divididas em duas grandes categorias. As espirais barradas e as espirais que não têm barra. Nas espirais barradas, você tem uma barra passando pelo núcleo e das pontas dessa barra saem braços espirais. E as que não têm barra, você tem aqui um núcleo, um pequeno bojo em volta, e desta região é que saem os braços espirais. Nessas galáxias espirais, os braços espirais, em geral, são azuis, ao passo que a região central, a região do bojo, em geral, é amarelo. Vocês sabem que as estrelas jovens, elas têm uma população tipicamente azul, porque tem muitas estrelas de grande massa,
que são quentes, temperatura alta, que emitem muita luz azul. E mesmo que tenham algumas estrelas vermelhas, elas brilham muito menos, de modo que a população parece azul. Mas essas estrelas de grande massa, elas evoluem muito rápido, elas brilham muito e por isso consomem sua energia rapidamente e morrem. Então só as estrelas de baixa massa, de baixa luminosidade e de baixa temperatura, e que são amarelas e vermelhas, é que sobrevivem. Então, quando você olha uma galáxia e você vê uma luminosidade azul, você sabe que nessa região as estrelas estão se formando atualmente. E quando você vê uma região amarela, você vê uma região onde as estrelas não estão se formando atualmente. E as estrelas de grande massa que se formaram já morreram. E só sobraram as de pequena massa e de baixa temperatura. Galáxias elípticas também podem aparecer com alguma diversidade. Uma elíptica pode ter uma elipticidade, ou melhor, uma excentricidade maior ou menor. Quando você tem uma elipse com excentricidade zero, na verdade você tem um círculo, né? Então, quando você tem uma galáxia com excentricidade zero, você tem um objeto que é aproximadamente esfericamente simétrico. Mas nem todas as galáxias elípticas são assim, né? Algumas são bastante achatadas. Então, as galáxias elípticas nós chamamos de galáxias E de elíptico, associada a um número. 0 para a excentricidade 0, circular. 1 para uma excentricidade de 0,1. 2 para a excentricidade de 0,2, até 7 para uma excentricidade maior. Não existem galáxias mais achatadas do que E7. Isso simplifica bastante a vida dos classificadores de galáxias, né? Não tem a história de barra ou coisas desse tipo, como tem as galáxias espirais. As galáxias elípticas são bastante simples de serem classificadas. Basta você reconhecer que ela é uma galáxia elíptica e ver qual é a forma, o quanto que essa estrutura é achatada ou quanto que ela é esférica. Como vocês podem perceber, não há braços espirais, por definição. Não há populações azuis. Por quê? Porque não se formam as estrelas. E por que não se formam estrelas? Porque não há gás. Galáxias elípticas, de modo geral, não têm gás. Seria mais correto dizer que tem pouco gás. Tem gás, mas é pouco. Muito menos do que uma galáxia espiral. E, portanto, quando se formam estrelas, elas se formam em quantidades muito pequenas. Em geral, não muito facilmente perceptível. E é por isso que as galáxias elípticas, elas aparecem, em geral, com cor amarelada. E nunca azul. Muito bem. O Edwin Hubble, na década de 1920, propôs uma classificação geral para as galáxias. Então, ele propôs uma sequência de galáxias elípticas indo de E0 até E7, E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Essa é a sequência das galáxias elípticas. E nas galáxias espirais, ele propôs duas sequências. As SA, S de espiral, spiral em inglês. As SB e as SC. O que seria uma SA, uma SB e uma SC? Como se diferenciar? É pela proporção da luminosidade central, o bojo e os braços. Uma SA, o bojo, a região central, brilha mais do que os braços. Numa SB, o bojo e os braços têm mais ou menos um brilho equivalente. E nas SC,
o bojo central brilha menos do que os braços, do que o disco. Então, é muito fácil distinguir uma espiral com bojo luminoso, bojo intermediário e bojo fraco, que são chamados de SA, SB e SC. E se elas estiverem em barra, elas são chamadas de SBA, SBB e SBC. Simplesmente porque tem uma barra. Né? Essa é a classificação morfológica de Hubble, que é uma classificação morfológica fundamentalmente aceita até hoje e adotada até hoje. Pergunta. A pergunta é se a abertura dos braços tem alguma coisa a ver ou não. A resposta é sim, tem a ver. Tá? Como vocês podem ver, aqui você tem poucos braços mais abertos e aqui você tem mais fechados. Mas não é um bom critério. Um critério mais objetivo e mais definidor é você olhar o quanto, como você compara a região esferoidal, esférica do bojo com os braços. Se o bojo for dominante, você chama de SA. Se os braços forem dominantes, você chama de SC. E se for intermediário, você chama de SB. E numa galáxia espiral barrada, as SB maiúsculo, né? Normalmente os braços saem das pontas das barras, enquanto que nas espirais não barradas, os braços saem da região nuclear. Outra pergunta. O que é S0? S0 é um tipo de galáxia que fundiu a cabeça de muita gente. E que não é exatamente uma elíptica e também não é exatamente uma espiral. Sob certa ótica, ela tem semelhança, tem parentesco com as galáxias elípticas, e sob certos ângulos, ela tem parentesco com as galáxias espirais. Então, às vezes, você pode ver um bojo e um disco, né? Às vezes tem um pouco de poeira, mas não muita. Em geral, uma galáxia S0 tem muito pouca poeira e muito pouco gás também. Né? Então, o Hubble, muito espertamente, colocou a galáxia S0 na separação entre as elípticas e as espirais. De uma certa maneira, para demonstrar que ela tem propriedades das elípticas, mas também tem propriedades das espirais. Mas, como eu disse, as galáxias S0 representaram por muito tempo um grande desafio para a astronomia. Né? Hoje nós podemos interpretar, nós sabemos que as galáxias S0, elas são aproximadamente população de galáxias elípticas, mas morfologia de uma galáxia espiral que perdeu gás. Talvez no passado ela tivesse tido gás, mas por alguma razão perdeu o gás, e é fácil de imaginar por que uma galáxia espiral pode perder gás. Tem diversas sugestões para isso, né? Uma é a própria colisão de galáxias. Quando galáxias colidem, duas galáxias espirais colidem, elas podem produzir um evento de grande agitação, de grande temperatura, que expulsa todo o gás. E o que sobra pode não ser uma galáxia elíptica, pode ter uma estrutura ainda espiral, mas não tem gás. Isso poderia se assemelhar a uma galáxia S0. Ou então, uma galáxia espiral que entre num aglomerado rico de galáxias, como nós vamos ver em outra aula. No aglomerado rico de galáxias existe muito gás entre uma galáxia e outra. E esse gás, então, expulsa o gás da galáxia.
joga esse gás para o meio, entre as galáxias como um todo. Então você vai ter uma galáxia cujo gás foi expulso, então ela viaja, passa daí em diante a ser uma galáxia sem gás, e uma galáxia sem gás não pode formar estrelas. E, portanto, no médio ou no longo prazo, essa galáxia vai ter uma população apenas de estrelas velhas, vermelhas ou amarelas. Uma população semelhante a uma galáxia elíptica, mas que lembra ainda a estrutura de uma galáxia espiral. Né? Mas ainda existe muita pesquisa para ser feita, para elucidar exatamente a natureza dessas coisas. Isso ainda está sendo muito debatido atualmente, né? Essas galáxias S0, como ademais as outras galáxias também. Galáxias ainda são estruturas não muito bem conhecidas. Uma outra pergunta. A pergunta é se a classificação das galáxias elípticas vai até E7. Por quê? Existem galáxias mais achatadas do que isso? A resposta é que quando você caracteriza uma galáxia como elíptica, ela vai entre E0 e E7. Existem algumas galáxias que parecem ser bem mais achatadas. É como se tivesse um disco mais elíptico. Só que aí ela não é mais classificada como elíptica, e sim como S0. Durante muito tempo, durante décadas, os astrônomos imaginavam que a classificação morfológica de galáxias deveria ter, de alguma maneira, alguma explicação importante, como, por exemplo, evolução. Para quem já estudou o diagrama de Hertzsprung-Russell, diagrama HR, né, que foi um diagrama descoberto de estrelas, se lembra que esse diagrama HR foi fundamental para se entender a natureza das estrelas, como é que as estrelas nascem, qual é a estrutura delas e como é que elas evoluem. É o diagrama HR que contém a chave para a gente entender a vida das estrelas. A classificação morfológica de Hubble sugeriu a muitos que esse diagrama, que alguns chamam de diagrama de forquilha, né? É como se fosse um garfo com dois dentes, né? Contivesse a explicação da origem e da evolução das galáxias, né? E muitas tentativas foram feitas para explicar a evolução indo da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, ou de cima para baixo, ou de baixo para cima. Mas nenhuma explicação tão simplista foi bem sucedida. Hoje nós temos uma compreensão de como é que as galáxias surgem, de como é que elas evoluem e, em função do estado de evolução delas, como é que elas se enquadram na classificação de Hubble. Fundamentalmente, nós vamos ver isto ao longo do curso, nós vamos ter aulas específicas sobre isso, mas eu já posso adiantar que as galáxias surgem, de um modo geral, cerca de 1 bilhão de anos depois do nascimento do universo, de pequenas sementes. E essas sementes vão se juntando a outras, fazendo as estruturas crescerem. E, às vezes, colisões de duas estruturas crescidas podem colidir, e nessas colisões de duas estruturas grandes, pode expulsar todo o gás e formar uma elíptica. Né? Isso explicaria, por exemplo, por que as elípticas ocorrem em densidades grandes de galáxias, em aglomerados de galáxias, regiões que têm muita vizinhança. Isso favorece as colisões. Galáxias que se encontram em regiões remotas, com pouca vizinhança, tendem a ser espirais. Elas não colidem com muita frequência. E quando colidem, elas, como a nossa Via Láctea,
colidem apenas com galáxias pequenas, que trazem hidrogênio para dentro, mas não têm força suficiente para jogar hidrogênio para fora. Então é uma maneira que as galáxias espirais crescem, ao passo que as elípticas se formam, digamos, da colisão de Andrômeda com a Via Láctea, que deve ocorrer daqui a 3 bilhões de anos. Disto poderá surgir uma galáxia elíptica, dessa colisão. Mas isso é assunto para próximas aulas. Vamos falar muito sobre a origem e a evolução das galáxias.